Em diversos estados do país já foram deferidas liminares, decisões judiciais provisórias, proibindo que as operadoras de telefonia móvel bloqueiem a internet quando o usuário atinge aí o limite da franquia contratada. Aqui em Mato Grosso já existe até um projeto de lei que pretende proibir esta prática das operadoras, considerada abusiva e prejudicial ao consumidor. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, que é autor do projeto e é do Partido da República. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todo telespectador mato-grossense. O que motivou o senhor, com certeza, foi a reclamação de usuários de internet. O que as pessoas falam sobre essa questão do limite do uso da franquia de internet? Bom, o que motivou, Antônio Carlos, é o respeito e a defesa do direito do consumidor, que vem sendo lesado. As operadoras, à hora de oferecerem o serviço, aproveitando da situação de pouco conhecimento e até de hipossuficiência dos consumidores, prometem mundos e fundos. E quando vão assinar o contrato, eles alegam que vão fazer uma promoção. Ou seja, quando atingida a franquia, vai haver uma redução na velocidade dos dados da internet. O contrato não reza que vai haver a suspensão, o bloqueio dos serviços de internet quando atingido o limite de franquia. Então isso aí, por si só, já quebra o princípio da boa-fé e já lesa o consumidor e já está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor, que não aceita, não admite práticas abusivas. Pode ser considerado também o Marco Civil da internet, quando foi feita aquela discussão em nível federal, de que todos nós, população brasileira, teríamos direito ao acesso da internet. Quando você bloqueia esse acesso ou diminui a velocidade, você está excluindo pessoas? Pode ser enquadrado também no Marco Civil da internet? Pode também, até porque é um avanço e é um direito constitucional à informação, certo? Então, no momento que você estabelece esse contrato, que você assina esse contrato, você tem um direito. Vencida, atingiu a franquia. Esse direito, contratualmente, ele pode ser reduzido à velocidade, mas não pode nunca ser bloqueado ou suspenso. E é aí que as operadoras estão desrespeitando o consumidor, estão lesando o consumidor mato-grossense, e nós temos que tomar medidas enérgicas como essa lei, este projeto de lei, que proteja o consumidor mato-grossense desses abusos. Em que fase está essa proposta? Nossa proposta apresentamos agora recentemente. Ela está indo para a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde vamos ter a discussão no mérito, até ir para a Comissão de Constituição e Justiça, depois de discutida a constitucionalidade e legalidade da matéria. Quero pedir para, com a maior brevidade de tempo possível, pela importância da matéria, ela seja debatida e votada em plenário. Agora, por falar nisso, a lei, se ela for aprovada, ela vai ser estadual. O serviço de telefonia móvel, celular, não é federal? Alguém pode questionar, olha, não tem abrangência no caso de uma lei estadual? Qual que é a explicação, a sua justificativa para isso? Repartição constitucional de competências. O artigo 24 da Constituição da República, no inciso 8, determina que é competência concorrente da União, dos municípios e dos estados legislar sobre tudo aquilo que causa responsabilidade e dano, dentre outros, ao consumidor. Então, este caso é um dano, até certo ponto, irreparável ao consumidor, que está aí graçando na cara de todo mundo. Então, a Constituição permite que, de forma concorrente, o Estado legisle sobre toda a responsabilidade de dano ao consumidor. É pacífico. O senhor tem participado de comissões parlamentares de inquérito na Assembleia, duas, CPI, que investiga aí sonegação fiscal, renúncia fiscal, e também a das organizações sociais de saúde e os atrasos nos repasses para esse setor aos municípios. Em relação à CPI que investiga a sonegação fiscal, em que momento está nesse momento? Bom, hoje, inclusive, teríamos oitivas com relação à política de incentivos fiscais, certo? E estamos bastante avançados também no que diz respeito a cooperativas e ao regime fiscal. Estamos aí querendo esclarecer toda essa política de benefícios, de incentivos e de regimes especiais que tem o intuito de atrair empresas para Mato Grosso, atrair indústrias para Mato Grosso, para que venham para cá, aqui invistam, gerem emprego e gerem renda, e como no caso do incentivo fiscal, certo? Elas possam ser acompanhadas, monitoradas e cobrados resultados. Ao longo dos anos,
Por exemplo, só de incentivo fiscal, mais de 800 empresas receberam incentivo fiscal no nosso estado. É um instrumento importantíssimo de desenvolvimento econômico e social. Entretanto, a contrapartida da empresa ou da indústria, que seria gerar emprego e renda, é que tem que ser medida, é que não está sendo a contento e Mato Grosso pode estar sendo lesado, que nós não vamos admitir, e a CPI está caminhando a passos muito firmes nesse sentido, bem como na fiscalização de cooperativas e de regimes especiais. Cobra-se muito resultados das CPIs, resultados práticos. Um desses resultados podem ser políticas públicas. O senhor acabou de dizer aí de uma ação do Poder Executivo que é a concessão desses incentivos fiscais. Isso. Quem que poderia controlar essa concessão, ou seja, esse incentivo fiscal? Porque não poderia ser o próprio Executivo que faz a concessão. Seria quem? Seria quem? Assembleia, Ministério Público, um outro órgão, Tribunal de Contas do Estado? Nada impede, a bem da verdade, pelo controle externo, certo? E pelo próprio interesse da sociedade. Pelo controle externo, o Tribunal de Contas já é obrigado a acompanhar e a fazer. Em defesa da sociedade, o Ministério Público já é obrigado a acompanhar e até a fazer, não digo acompanhar, mas a fazer. E nada impede a Assembleia de, em parceria com o Executivo, fazê-lo, mas a lei determina que o Executivo acompanhe sim, até porque o Executivo é que concede, através do CEDEM, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, e o CEDEM, a lei determina que o secretário de Indústria e Comércio, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, acompanhe, monitore, estabeleça, cobre as metas e os resultados que empresas e indústrias beneficiadas, por exemplo, com incentivo fiscal, devam produzir em benefício da sociedade mato-grossense. Então, todos têm a sua cota de responsabilidade nesse processo. Agora, no caso da CPI das OS, qual é o objeto principal? Investigar as administrações via organizações sociais ou os atrasos do governo, do Poder Executivo, no repasse de dinheiro para as prefeituras nesse setor da saúde? Os dois casos, mas principalmente a mola mestra e uma resposta à sociedade com relação ao caos da saúde pública. Não podemos ficar tranquilos nem conformados, Antônio Carlos, com o grau de caos em que se encontra a saúde pública oferecida à população, a maioria esmagadora da população do nosso estado. Então temos que dar uma resposta no sentido de humanizar, de respeitar o cidadão que depende da saúde pública para ele e para a sua família. E hoje o que estabelece é o desrespeito, é o atraso, longas filas, mau atendimento, que vem indignando e revoltando a população de uma forma geral. Então, através das OS, que veio para salvar essa situação e não correspondeu, certo? E aos repasses feitos para os municípios, que veio para minimizar essa situação e não está correspondendo, só uma CPI pode dar uma resposta à altura para a sociedade que nos cobra e com razão. Temos que moralizar, temos que humanizar a saúde pública no nosso estado e avançar nesse quesito e dar uma resposta imediata à população que não aguenta mais tamanho descaso. No caso dessa CPI das OS e do atraso no repasse da saúde, efeito prático dela seriam o quê? Leis? Seriam divulgar para a sociedade o problema, criar políticas públicas? Quais resultados práticos dessa CPI, deputado? Primeiramente, Antônio Carlos, é levantar, no caso das OS, o porquê de tanta contradição. Por exemplo, a São Camilo em Rondonópolis funciona como um modelo e vem tendo elogios de todos os segmentos da sociedade. Aí você vai por exemplo, Colíder ou Alta Floresta, elas estão altamente deficitárias e revoltando e indignando a população pelo péssimo atendimento. Ora, se a política é uma só, se o critério foi um só, a licitação foi a mesma, por que um peso e duas medidas, né? Como diz o ditado? Então nós vamos mergulhar nessa questão e saber o que difere uma gestão da outra se o governo é um só e a política pública estabelecida até então, por mais que esteja falha, ela é uma só. E da mesma forma os repasses. A lei foi criada para que se estabelecesse um repasse médio para os municípios no sentido de auxiliá-los na humanização e no atendimento à saúde pública do cidadão mato-grossense. Qual é o problema que não está atendendo a contento e Cuiabá e Várzea Grande continua sendo a grande escala de procura no atendimento da saúde pública do interior do estado?
Então, precisamos olhar com muito cuidado a situação, investigá-la e, no princípio da justiça, nós estarmos aí fechando um relatório que venha a resolver a situação e estabelecer uma política pública que humanize a saúde no estado de Mato Grosso. O senhor foi uma das vozes que se levantou contra a questão aí essa dúvida que surgiu nos últimos dias sobre a recomposição salarial para os servidores do Poder Executivo. O que o senhor viu de errado e que está começando a ser corrigido em tempo aí? Não é dúvida, Antônio Carlos. A reposição salarial dos servidores públicos do Estado é uma conquista, é um direito constitucional estabelecido no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, que determina a revisão geral anual do salário dos servidores públicos para compensar a perda inflacionária do ano anterior. No caso, Mato Grosso, para disciplinar, para complementar esse dispositivo da Constituição, aprovou uma lei no governo Blairo Maggi há 10 anos atrás, que diz que o instituto que vai medir essa perda é o INPC, que esse ano de 2014 deu 6,23% de reposição. Então, há 10 anos o governo paga integralmente essa reposição, que é uma forma de recompor a perda do seu poder de compra no salário do servidor. Então, a nossa defesa é que se respeite, e o governo, num primeiro momento, quis pagar só a metade, 3,11, e não assumir compromisso com a outra metade em termos de prazo e de data. Reagimos a esse desrespeito ao servidor público, mas graças a Deus o governo viu o equívoco, recuou na sua decisão e fez um bom acordo aí até agora, né? Um bom acordo com os servidores públicos, mas é preciso que atenda a todas as categorias que precisam ser contempladas, porque o princípio é a unicidade na reposição das perdas inflacionárias do salário do servidor público. A dúvida que eu citei é no caso, por exemplo, disso, de parcelar esse... Tem que ser uma recomposição integral. É isso mesmo que a lei determina? É verdade. A lei determina uma reposição integral na folha do salário do mês de maio, que a data base é 1º de maio, que vai ser paga agora no final do mês, na semana que vem. O governo alegou que não tem dinheiro. O servidor público, através da maioria dos seus sindicatos filiados ao Fórum Sindical, entenderam e mais uma vez deram um voto de confiança ao governo Pedro Tax, aceitaram a divisão. Então, deu os 3,11, vai ser pago imediato, e até uma proposta muito semelhante à nossa para chegar a um acordo, os 3,11, a outra metade, que seria os 3,11, vai ser pago em novembro, e em janeiro se paga a atualização monetária dessa outra diferença que vai de 1º de maio, que é a data base, até o mês de novembro, quando vai ser pago a outra metade da reposição salarial. Outra questão também que surgiu dúvida era o seguinte, de que esse reajuste poderia comprometer a lei de responsabilidade fiscal, afirmativa do governo. Já os sindicalistas dizem não, que a LRF abre exceção sobre isso. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Não só que a LRF abre exceção sobre isso, até porque é um dispositivo constitucional que está acima da LRF, a Constituição da República está acima da LRF, como também na audiência pública do primeiro quadrimestre, que a Secretaria de Fazenda foi à Assembleia, o auditor, o contador-geral do governo, nos apresentou um quadro em que a LRF estava atingindo 46,5% em folha, aliás, que o governo, estava atingindo 46,5% com folha de pagamento. Portanto, havia uma folga que é de 49%, que poderia tranquilamente, que assegura tranquilamente o pagamento dessa conquista. Não é favor. Não é benevolência do governo, não. É conquista assegurada pela Constituição, que é a reposição salarial dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso pela perda inflacionária de 2014. E a prática do governo de parcelar a recomposição precisa ser seguida pelos outros poderes ou os demais poderes têm autonomia? Tem autonomia total. O Judiciário vai pagar integralmente. O Ministério Público já mandou uma mensagem para a Assembleia, vai pagar integralmente. Só a Assembleia, que acabou fazendo um acordo com o sindicato, vai pagar em 2 parcelas. Agora, essa política de parcelamento aí precisa ser melhor discutida, mas os poderes e instituições têm autonomia e liberdade para pagar dentro da sua capacidade financeira e orçamentária. Obrigado, deputado, pela presença. Eu que agradeço, Antônio Carlos. Bom dia a todos.